morte do Papa João Paulo II foi um dos eventos mais marcantes da história recente. Contudo, as palavras silenciosas que ele murmurou em seu leito de morte deixaram o mundo perplexo. Vamos entender melhor as últimas palavras de um dos maiores líderes da Igreja Católica. O papel de Papa sempre foi considerado uma das posições mais elevadas e espirituais dentro do cristianismo. O Papa é visto como o líder supremo da comunidade católica, e João Paulo II exerceu essa função, guiando a Igreja e governando o Vaticano de 1978 até seu falecimento em 2005. Seu impacto global foi enorme, sendo o primeiro Papa não italiano em mais de 400 anos, tornando-se uma figura influente em todo o mundo. Quais foram as surpreendentes palavras que ele pronunciou sobre o fim dos tempos em seus últimos momentos? Será que ele revelou uma mensagem importante para a humanidade? Vamos descobrir tudo isso juntos agora mesmo. Agora, se você acredita em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, clique no botão inscrever-se logo abaixo deste vídeo. João Paulo II, um homem de profunda espiritualidade, era reverenciado por muitos como alguém muito próximo de Deus. A comunidade católica seguia atentamente seus ensinamentos, acreditando que ele transmitia a sabedoria divina. O Papa era visto como o mais próximo de Deus na Terra, e os fiéis acreditavam que suas palavras vinham diretamente da vontade divina. Nos seus últimos dias, o Papa revelou algo que, segundo se diz, poderia mudar o destino da humanidade. Com suas últimas forças, ele escreveu cartas que supostamente prevêem eventos futuros. Porém, isso não foi tudo. Logo antes de sua morte, ele teria dito algo intrigante. Há quem diga que o Papa escapou da morte várias vezes. Como líder espiritual, ele foi intensamente protegido pela fé em Deus. Um exemplo disso foi em 31 de maio de 1981, quando ele sofreu um atentado a tiros na Praça de São Pedro, no Vaticano. Esse ataque gerou pânico entre os católicos, que temeram pela vida de seu líder espiritual. Embora gravemente ferido e perdendo muito sangue, o Papa sobreviveu. O responsável pelo atentado, Mehmet Ali Agca, foi condenado à prisão perpétua. Curiosamente, o Papa João Paulo II pediu ao governo italiano que perdoasse o agressor. A seu pedido, Mehmet Ali Agca foi deportado para a Turquia em 2007. Anos mais tarde, o agressor se converteu ao catolicismo. Mesmo após esse incidente, a vida do Papa João Paulo II permaneceu sob constante risco, mas ele continuou firme na fé, cumprindo sua missão e orientando os católicos no caminho de Deus. O Papa João Paulo II foi um defensor dos valores e princípios do verdadeiro cristianismo. Mas de onde vinha esse homem extraordinário, capaz de ter uma visão tão profunda do futuro? Ele nasceu em 18 de maio de 1920, em Wadowice, Polônia. Aos 9 anos, sofreu a perda de sua mãe, e 3 anos depois perdeu também seu irmão mais velho. Durante sua juventude, João Paulo II desenvolveu um interesse por esportes como esqui e natação, e também se dedicou ao ensino. Em 1938, ele deu continuidade à sua formação acadêmica, ingressando na prestigiada Universidade de Cracóvia, onde inicialmente escolheu estudar teatro e poesia. No entanto, seus estudos foram interrompidos quando os nazistas invadiram a Polônia, obrigando a universidade a fechar. No ano seguinte, sua jornada passou a se voltar mais para a espiritualidade, e ele decidiu se tornar sacerdote. João Paulo II se matriculou em um seminário fundado pelo arcebispo de Cracóvia, o que lhe trouxe um novo sentido de propósito em meio à guerra. Ele concluiu seus estudos religiosos e foi ordenado sacerdote em 1946. Mesmo após se tornar sacerdote, sua busca pelo conhecimento não parou. Ele se mudou para Roma para concluir seu doutorado em estudos teológicos. Depois de completar seu doutorado, retornou à Polônia em 1948, onde serviu em várias paróquias na cidade de Cracóvia. Suas habilidades logo foram reconhecidas, e em 1958 ele foi nomeado bispo auxiliar de Ombi. 6 anos depois, ele se tornou arcebispo de Cracóvia. João Paulo II foi considerado um dos pensadores mais influentes da Igreja Católica e participou ativamente do Concílio Vaticano II, iniciado em 1962, que buscava modernizar e ajustar a doutrina da Igreja. Suas contribuições foram essenciais para ajudar a Igreja a se posicionar em um mundo em constante mudança. Em 1967,
Foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo VI. Em 1978, João Paulo II fez história ao se tornar o primeiro Papa não italiano em mais de 400 anos e um dos papas mais jovens da história. Sua eleição ocorreu no terceiro dia do segundo conclave papal daquele ano, após a morte de seu antecessor, o Papa João Paulo I, que havia exercido o cargo por apenas 33 dias. Durante seu papado, João Paulo II viajou por mais de 100 países, levando a mensagem de fé e paz de Jesus Cristo. Apesar dos inúmeros desafios que enfrentou, incluindo ameaças à sua vida, ele se manteve firme. Seu papado foi marcado pela defesa da paz e da fé, tocando os corações de milhões de católicos ao redor do mundo. O Papa João Paulo II foi um defensor fervoroso dos direitos humanos. Ele frequentemente falava sobre o sofrimento que acontecia em diversas partes do mundo, demonstrando ser uma pessoa compassiva, que não suportava ver o sofrimento de seus semelhantes em nenhuma circunstância. Por isso sempre procurava enviar ajuda a países que enfrentavam pobreza e dificuldades constantes. Escreva nos comentários o que você pensa sobre João Paulo II. Durante a década de 1980, o Papa continuou suas viagens e participou de diversos eventos internacionais, mostrando sua dedicação à Igreja Católica e aos cristãos ao redor do mundo. No entanto, ao se aproximar dos anos 1990, sua saúde começou a dar sinais de problemas. Em 1992, ele foi submetido a uma cirurgia para remover um pequeno tumor intestinal. Apesar de a operação ter sido bem-sucedida, esse foi um ponto de virada para sua saúde, que começou a declinar. Em 1993 e 1994, ele sofreu 2 quedas que resultaram em um ombro deslocado e uma fratura no fêmur, indicando uma perda de agilidade física. Em 1996, o Papa passou por uma cirurgia de apendicite, um lembrete a mais de sua fragilidade crescente. Um incidente particularmente preocupante aconteceu em dezembro de 1995, quando ele teve um episódio de tontura que o obrigou a cancelar sua tradicional celebração de Natal. À medida que envelhecia, suas responsabilidades se tornavam cada vez mais difíceis de cumprir. Sua saúde debilitada tornou-se um obstáculo para realizar todas as coisas que ele desejava. O declínio de sua condição física ficou evidente em suas aparições públicas no Vaticano. O público começou a notar suas dificuldades em realizar movimentos simples e em manter conversas. Em 2001, um dos médicos do Vaticano revelou que o Papa estava lutando contra o mal de Parkinson, uma doença caracterizada por rigidez muscular e tremores. Nos últimos dias de sua vida, no início de fevereiro de 2005, o Papa contraiu uma gripe que inicialmente parecia inofensiva. Contudo, o que começou como uma simples gripe evoluiu para algo muito mais sério. A infecção causou uma inflamação aguda e espasmos na laringe, dificultando sua respiração. Ele foi rapidamente levado ao Hospital Gemelli, onde recebeu tratamento. No início, parecia que ele estava se recuperando, mas no final de fevereiro, seus problemas respiratórios retornaram e se agravaram. O Papa foi novamente levado ao hospital, onde os médicos confirmaram que sua condição havia piorado drasticamente. Diante dessa situação, foi realizada uma traqueotomia, uma cirurgia que cria um orifício na traqueia para facilitar a respiração. Embora o procedimento tenha ajudado o Papa a respirar melhor, trouxe consequências graves, pois o impediu de se comunicar, seja com Deus ou com outras pessoas. Esse era um dia pelo qual ninguém queria orar. A voz que o Papa João Paulo II usava para abençoar os fiéis agora estava prestes a se silenciar para sempre. Em muitas ocasiões, ele foi visto utilizando gestos com as mãos para se comunicar. Em uma dessas vezes, foi obrigado a saudar as pessoas pela janela do hospital, já que não conseguia mais falar. Ele acenou com a mão, e essa simples imagem fez muitas lágrimas caírem dos olhos dos que assistiam. No dia 20 do mês seguinte, no domingo de Ramos, o Papa fez outra aparição. Seu corpo frágil foi visto levantando um ramo de oliveira diante dos peregrinos reunidos na Basílica de Santa Maria Maior. A imagem do Papa provocou fortes emoções nas pessoas que haviam viajado de perto e de longe para ver o líder espiritual católico. 2 dias depois, um relatório indicou que o Papa não estava mais respondendo ao tratamento médico, e sua saúde estava chegando ao limite, com um futuro muito incerto. A partir desse momento, seu estado só piorou, e os médicos não tinham mais esperanças.
apesar de todos os seus esforços. No final de março de 2005, as notícias sobre sua saúde já haviam circulado pelo mundo, gerando diferentes reações. A igreja mergulhou em silêncio, e a ansiedade aumentava a cada dia. Muitos se perguntavam se o momento de ele partir e estar com Deus finalmente havia chegado. Depois de enfrentar uma série de problemas de saúde e crises, a morte do Papa parecia inevitável. O Vaticano, normalmente cheio de vida, tornou-se um local de reflexão e silêncio. Muitos líderes espirituais católicos começaram a se perguntar o que aconteceria a seguir, caso o Papa falecesse. No dia 31 de março, por volta das 11 da manhã, algo alarmante aconteceu. O Papa decidiu participar de uma missa em sua capela privada. Sem que ele ou os funcionários do Vaticano soubessem, uma nova crise de saúde estava prestes a ocorrer. Durante a missa, o Papa foi acometido por um súbito ataque de calafrios, acompanhado de febre, o que acabou sendo causado por uma grave infecção no trato urinário. A condição se agravou e seu corpo começou a ceder, com seus sistemas vitais sendo gravemente afetados. Os médicos do Vaticano agiram rapidamente, administrando antibióticos para combater a infecção, mas todos os esforços foram em vão. O corpo do Papa estava tão debilitado que os medicamentos não conseguiram combater a doença. A infecção evoluiu para uma condição fatal conhecida como sepse, em que o sistema imunológico entra em colapso, causando inflamação e falência dos órgãos. Mesmo com a vida do Papa por um fio, foi decidido interromper todos os medicamentos. No entanto, uma equipe de médicos altamente qualificados permaneceu ao seu lado, ajudando-o a respirar. O Hospital do Vaticano continuou suas atividades para outros pacientes, mas o quarto do apartamento papal havia se tornado o local de repouso permanente de João Paulo II. Naquele momento, tudo parecia possível. A notícia sobre o estado crítico do Papa se espalhou rapidamente, e muitos aguardavam ansiosos o anúncio oficial de sua morte. Multidões se reuniram ao redor do Vaticano, oferecendo orações e palavras de fé por um dos maiores líderes espirituais que o mundo já conheceu. Em 2 de abril de 2005, ocorreu a tragédia. O Papa João Paulo II faleceu pacificamente em seu apartamento no Vaticano, às 21h37. Ele tinha 84 anos e 317 dias de vida, faltando apenas um mês e meio para completar 85 anos. Relatos indicam que ele morreu em oração, voltado para a sua janela com a mão direita levantada, como se estivesse acenando para a multidão que se reunia na Praça de São Pedro. Testemunhas afirmam que seu último suspiro foi dado enquanto ele tentava dizer Amém. O brilho de uma terceira luz no apartamento papal sinalizou o falecimento do Papa, e sua morte foi confirmada após o eletrocardiograma permanecer sem atividade por mais de 20 minutos. Durante seu último dia, o Papa se dedicou a buscar o rosto de Deus e a escrever várias cartas para as igrejas. Algumas dessas cartas, segundo dizem, contêm mistérios que João Paulo II conhecia. Agora, o Vaticano compilou um estudo oficial e detalhado sobre as últimas semanas de vida do Papa, elaborado pela equipe médica que o acompanhou. O documento oferece um relato completo sobre a saúde delicada do Papa, incluindo informações sobre os medicamentos que ele tomou, as terapias que recebeu e seus rituais nos dias finais. Alguns enxergaram a publicação desse estudo como um esforço para promover transparência, respondendo a dúvidas sobre a doença que levou João Paulo II à morte. Ao longo da história, a morte dos papas sempre foi cercada de sigilo. Embora não haja nenhuma afirmação oficial de que algo ilícito tenha ocorrido em relação à morte de João Paulo II, o fato de o Vaticano ter negado por tanto tempo a existência de sua doença de Parkinson fez com que muitos começassem a questionar e especular sobre a situação. Esse silêncio sobre a doença do Papa gerou rumores e notícias falsas sobre sua morte. Recentemente, um relatório de 220 páginas, escrito pela equipe médica do Vaticano, foi publicado, representando um grande passo em direção à transparência. Apesar de muitos detalhes sobre a morte do Papa terem sido divulgados aos poucos, esse documento oferece uma visão completa de seus últimos dias, abordando as mudanças em seu estado de saúde, os procedimentos médicos e as suas rotinas diárias. O relatório está disponível na Livraria Editora Vaticana e reforça o compromisso do Vaticano em proporcionar uma visão mais clara e aberta sobre os acontecimentos dentro da cidade papal.
O livro recentemente publicado é um complemento ao Diário Oficial do Vaticano, funcionando como um diário médico detalhado que registra cuidadosamente os acontecimentos das últimas semanas do Papa João Paulo II. Cada entrada é meticulosamente marcada com datas importantes, começando em 31 de janeiro, quando o escritório de imprensa do Vaticano surpreendeu o mundo católico ao anunciar a suspensão das audiências papais devido aos sintomas da doença do Papa. A partir desse dia marcante, o livro oferece um relato emocionante sobre os problemas de saúde do Papa, detalhando também como ele respondeu ao tratamento oferecido pela equipe médica do Vaticano. O livro registra quantos dias o Papa permaneceu em seu apartamento no Vaticano, seu progressivo declínio de saúde e as 2 ocasiões em que foi hospitalizado. Durante a segunda hospitalização, há o registro da cirurgia realizada em sua garganta e o uso de um tubo respiratório que substituiu o processo normal de respiração. A data desse procedimento foi rastreada até 24 de fevereiro, para uma leitura clara e detalhada. O livro também descreve a dieta nutricional seguida pelo Papa até seus últimos momentos, sem omitir nenhum detalhe relevante. Comente abaixo se você acredita que João Paulo II foi um bom Papa durante o período de seu papado. No entanto, apesar da riqueza de informações fornecida, muitos questionam a veracidade de tudo que está escrito no livro. Mesmo com relatos tão extensos, o livro não consegue impedir completamente a disseminação de boatos, notícias falsas e teorias conspiratórias. No entanto, ele ajuda a limitar e filtrar a informação que circula globalmente sobre assuntos relacionados ao papado, sendo um passo na direção certa no que diz respeito ao controle da informação que sai do Vaticano. Um detalhe significativo registrado no livro foi um momento específico, cerca de 6 horas antes da morte do Papa. As pessoas que estavam ao seu lado notaram uma pequena onda de energia em João Paulo II. Ele murmurou em polonês, sua língua natal, com uma voz fraca por causa da doença. Embora quase inaudíveis, suas palavras foram claras. Deixem-me ir para a casa do Pai. Muitos interpretaram essa frase como uma despedida final. Cheio de fé e esperança, o Papa João Paulo II sabia que existia uma vida muito melhor além da que ele viveu na Terra. Para muitos que refletiram sobre suas palavras finais, esse foi um momento de profunda reflexão sobre a vida após a morte. Todos nós, de alguma forma, encontraremos nosso Criador. É apenas uma questão de tempo. Mas nunca devemos esquecer que o tempo não para. O relatório oficial revelou detalhes importantes sobre as últimas horas do Papa, que coincidiram bastante com um relato semelhante publicado no mês anterior pelo arcebispo Stanislau Dziwisz, confidente de longa data de João Paulo II. Durante uma aparição na televisão italiana, o arcebispo compartilhou uma conversa com uma freira que estava ao lado do Papa em seus momentos finais. Segundo essa freira, João Paulo II fez um pedido sincero em polonês, apesar de sua voz enfraquecida pela doença. Embora a tradução oficial seja "Deixem-me ir para a casa do Pai", o espírito do pedido se manteve inalterado. Ambas as histórias sublinham o desejo do Papa de encontrar paz e sua aceitação da vontade de Deus. Durante seu pontificado, João Paulo II sempre destacou a misericórdia divina como uma fonte inesgotável de esperança e perdão para toda a humanidade. Ele acreditava profundamente que a misericórdia de Deus era capaz de curar feridas, transformar corações e restaurar a paz no mundo. Sua devoção a esse tema foi tão forte que ele instituiu o Domingo da Divina Misericórdia como uma celebração especial na Igreja Católica, para lembrar a todos do amor compassivo de Deus. Portanto, não foi por acaso que no dia de sua morte, o discurso que ele havia escrito para essa data tão significativa foi lido, refletindo sua constante pregação sobre o poder do perdão divino. Esse acontecimento serviu como um poderoso testemunho dos ideais que João Paulo II viveu e propagou ao longo de sua vida. A leitura de seu discurso no Domingo da Divina Misericórdia, no exato dia de sua partida, foi vista por muitos como um sinal de sua fé inabalável e de sua missão de espalhar a mensagem da misericórdia até seu último suspiro. Para os fiéis, isso reforçou a ideia de que seu legado continuaria vivo, ecoando em seus ensinamentos sobre o perdão, a compaixão e o amor incondicional de Deus, que ele tanto prezou e defendeu. As palavras do Papa João Paulo II, dirigidas a toda a humanidade, serviram como um poderoso lembrete de que mesmo em um mundo frequentemente dominado pelo mal, egoísmo e medo,
O amor do Senhor ressuscitado continua sendo uma fonte de esperança. Ele ressaltou que esse amor divino não é apenas um sentimento abstrato, mas um presente concreto que perdoa, reconcilia e transforma. O Papa acreditava que, por meio desse amor, Deus oferece uma oportunidade de redenção, convidando todos a abrir seus corações para receber o perdão e a paz que só Ele pode dar. João Paulo II também enfatizou que o amor de Cristo é capaz de transformar corações e trazer a paz que o mundo tanto necessita. Ele acreditava firmemente que, para entender e aceitar a misericórdia divina, é preciso primeiro abrir-se para esse amor transformador. Essa mensagem era um apelo para que as pessoas abandonassem o medo e o egoísmo e abraçassem o perdão e a reconciliação oferecidos por Deus. Dessa forma, ele transmitia uma esperança profunda de que mesmo em tempos de dificuldade a misericórdia divina é capaz de restaurar a paz e a harmonia na vida de cada um. João Paulo II, em um texto profético escrito antes de sua morte, refletiu sobre o Evangelho do Domingo da Divina Misericórdia, destacando a importância das feridas de Cristo ressuscitado. Ele descreveu como Jesus, ao aparecer para seus apóstolos após a ressurreição, ainda carregava as marcas da crucificação, que o Papa chamou de feridas gloriosas. Para ele, essas marcas não eram lembranças de sofrimento, mas sim um sinal visível da misericórdia eterna de Deus, que se estende a toda a humanidade. João Paulo II via essas feridas como um símbolo do amor divino, que é infinito e redentor, oferecendo esperança e perdão. O Papa também ressaltou a importância dessas feridas na história de Tomé, o apóstolo que duvidou da ressurreição de Cristo. Ele explicou que Jesus, com grande compaixão, convidou Tomé a tocar suas feridas, como uma forma de confirmar a realidade da ressurreição e dissipar qualquer dúvida. Para João Paulo II, esse gesto de Cristo representava um chamado para todos os que, em algum momento, lutam com a fé. As feridas gloriosas de Jesus são, assim, um testemunho físico da misericórdia divina e um convite para que todos possam crer e confiar no imenso amor de Deus. Papa João Paulo II acreditava que as cicatrizes corporais, como as de Cristo após a crucificação, eram uma prova do imenso amor de Deus pela humanidade. Ele escreveu que essas feridas gloriosas não apenas simbolizam o sacrifício de Jesus, mas também revelam a infinita misericórdia divina. Para João Paulo II, elas demonstram que Deus amou o mundo de forma tão profunda que entregou seu único filho para salvar a humanidade. Essa mensagem poderosa reforçava sua crença de que o amor de Deus vai além da compreensão humana, manifestando-se de maneira plena em atos de perdão, compaixão e sacrifício. Esse pensamento profundo pode ser visto nas ações do próprio Papa, especialmente quando ele perdoou o homem que tentou assassiná-lo. Para João Paulo II, o perdão era uma expressão tangível do amor divino, que não conhece limites e é capaz de superar qualquer mal. Sua capacidade de perdoar o agressor não era apenas um ato pessoal, mas um reflexo do que ele acreditava ser o verdadeiro chamado cristão: seguir o exemplo de Cristo em todos os aspectos da vida, especialmente no que diz respeito ao perdão e à misericórdia. Durante uma de suas bênçãos, o Papa rezou: Senhor, que com tua morte e ressurreição mostraste o amor do Pai, acreditamos em ti e com confiança repetimos hoje: Jesus, eu confio em ti. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ele concluiu dizendo que a solenidade litúrgica da Anunciação, celebrada no dia seguinte, nos encoraja a olhar para o mistério desse amor misericordioso pelos olhos de Maria, que emana do coração de Cristo. O Papa João Paulo II era conhecido por seu grande amor e cuidado pelas pessoas, sempre se esforçando para que todos pudessem conhecer a Deus de uma maneira profunda e pessoal. Ele buscava seguir o exemplo de Jesus em suas atitudes, mostrando carinho, amor e compaixão para com aqueles ao seu redor. Mesmo ocupando a posição mais alta na Igreja Católica, como líder do Vaticano, ele nunca usou esse poder para se beneficiar. Ao contrário, ele era humilde e acessível, preocupando-se com os outros e colocando o bem-estar das pessoas acima de tudo. Muitos que o conheceram falaram sobre seu estilo de liderança. Alguns o consideravam um líder mais rígido e até teimoso em certos momentos, enquanto outros viam nele uma figura firme e decisiva. Apesar dessas diferentes opiniões, uma coisa era clara:
Sua liderança era marcada por uma profunda admiração por Deus e pela humanidade. Ele foi um verdadeiro símbolo de paz e unidade, sempre buscando fortalecer os laços entre as pessoas e inspirando milhões com sua fé inabalável e sua devoção a Deus. Ainda assim, uma questão permanece. Qual foi exatamente o propósito das palavras de João Paulo II? Desde seus primeiros textos, ele abordava o mal causado pela humanidade e falava abertamente sobre os governos mundiais, repreendendo e condenando certas ações. Um desses temas foi a questão da homossexualidade. A primeira vez que o tema foi mencionado em suas encíclicas foi em 1993, na Veritatis Splendor, onde ele declarou o mal intrínseco da condição homossexual, rejeitando a visão de alguns teólogos que começaram a questionar a condenação da Igreja sobre esse tema como moralmente inaceitável. Na visão de João Paulo II, a prática homossexual era vista como uma utilização do corpo do outro, em vez de uma entrega mútua e amorosa, que só poderia ser plenamente expressa pela união entre o homem e a mulher. Segundo sua doutrina, essas relações são fruto de uma escolha consciente da vontade. Diferente da orientação homossexual, que o Papa João Paulo II reconhecia raramente ser uma questão de escolha livre, ele também enfatizou questões escatológicas, ou seja, os eventos relacionados ao fim dos tempos. Em uma carta aberta, muito respeitada pelos católicos, João Paulo II falou sobre a segunda vinda de Cristo, destacando a importância de manter essa expectativa. Segundo ele, trata-se de uma mentira a crença de que o fim dos tempos é um evento inteiramente futuro e catastrófico, marcado por destruição global, guerras e juízo final. Muitas pessoas acreditam que esse evento trará uma transformação radical, visível e imediata no mundo, e que a salvação ou o castigo só se manifestarão nesse momento. Para esses, a vinda histórica de Cristo não é vista como o início de uma nova era escatológica, mas como um evento que prepara o caminho para um futuro apocalipse dramático, aguardado com temor, e não como uma realidade que já se iniciou. As palavras exatas do Papa foram: a segunda vinda de Cristo no final dos tempos, enquanto nos recorda a primeira vinda histórica de Cristo, também nos convida a olhar com esperança para sua segunda vinda ao final dos tempos. Essa perspectiva escatológica, que orienta a vida cristã para as realidades finais, é um chamado contínuo à esperança e ao compromisso na Igreja e no mundo. Ele explicou que, para os cristãos, o evento final não deve ser visto apenas como algo distante no futuro, mas como uma realidade que já começou com a vinda histórica de Cristo, sua morte e ressurreição, que foram os acontecimentos mais importantes da história da humanidade. Esses eventos inauguraram uma nova fase para a humanidade, oferecendo a todos a oportunidade de uma nova relação com Deus, marcada pela salvação em Cristo. É por isso que Jesus pôde afirmar: a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João capítulo 5, versículo 25. Embora a ressurreição dos mortos seja aguardada no fim dos tempos, ela já encontra uma primeira realização na ressurreição espiritual. A nova vida que Cristo ressuscitado trouxe através de sua obra redentora. Esse é o mistério do renascimento espiritual, que João Paulo II acreditava ser o principal objetivo da obra de salvação realizada por Cristo. Na água e no Espírito, que marcam profundamente o presente e o futuro da humanidade, a eficácia deste mistério é evidente apenas naqueles que aceitam plenamente o dom de Deus e o refletem no mundo. O Papa João Paulo II foi um homem de excelência e deixou um legado imenso. Antes de sua morte, ele resumiu em suas cartas o plano de Deus para a humanidade, orientando sobre o que devemos ou não fazer, além de destacar a importância de permitir que Deus nos guie. Ele enfatizou a necessidade de viver em santidade e seguir as leis de Deus, como estão descritas nos livros sagrados. Mais do que apenas pregar essas palavras, João Paulo II viveu intensamente aquilo que ensinava, sem jamais dar espaço ao inimigo. Católicos e cristãos de diversas denominações o consideravam um verdadeiro pai da fé. Com seu carisma, ele usou sua influência para promover mudanças profundas, e muitos atribuem a ele a queda do comunismo em sua terra natal, a Polônia. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal.